A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Amém. Glória a Deus. E nós estamos falando aí sobre Mateus, né? Começamos aí pelo capítulo 1 e vamos falar um pouco sobre esse capítulo. Amém. Nós vemos que esse capítulo é um capítulo de nomes, né? De nomes. Já começa aí com a genealogia, com muitos nomes, né? Certamente cada nome aí tem o seu lugar, né? Porque foram peças-chave aí para a chegada do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos nos ater aos dois últimos nomes que aparecem nesse capítulo, que é Emanuel e Jesus. Amém? E nós vemos que o nome Jesus é um nome dado por Deus, né? E que a gente vê, embora nós estamos falando de Mateus 1 aí, nós vemos que em Lucas, capítulo 1, versículo 31, o anjo Gabriel aparece para Maria e fala que a criança que ela conceberia seria chamada de Jesus, né? E aí no capítulo 1 de Mateus nós vemos que o anjo do Senhor apareceu a José e também disse para ele que a criança chamaria Jesus. Amém? Está no versículo 21 e versículo 25 de Mateus, capítulo 1. Então nós vemos que o nome de Jesus é um nome dado por Deus, né? E o nome Emanuel também, que é um dos últimos nomes aí citado no capítulo 1, ele é um nome dado pelo povo, né? É um nome que pode ser dado por mim e por você, e eu vou falar sobre isso, né? Mas por enquanto nós vamos falar do nome do Senhor Jesus, o nome Jesus, amém? Então nós vemos aí três elementos no nome de Jesus. O primeiro é Jeová, né? Ou Ieoa, ou Iavé, né? Que são a mesma coisa. Porque a questão da pronúncia ali, quando Deus falou com Moisés, né? Moisés perguntou para ele, está lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14. E Moisés falou, não, mas qual é o nome? Preciso de um nome para dar para o pessoal, porque eles vão perguntar, ué, quem que te enviou? Né? Porque Moisés ia libertar o povo do Egito e para que eles acreditassem, né? E aí ele começa a questionar muita coisa a Deus ali. Mas o fato é que Deus fala para ele que o nome dele é Ieoa, Jeová, Iavé, que significa eu sou o que sou. Eu sou o que sou. O nome de Jesus, na verdade, ele é Jeová salvação. Jeová é a nossa salvação. Significa o nome de Jesus. Então está embutido que eu sou o que sou. E Jesus ele faz menção a esse nome, eu sou, né? Lá em João, versículo 8, 58, que diz, antes que Abraão existisse, eu sou, né? Ele também diz no mesmo capítulo 8, no versículo 24, ele diz o seguinte, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados, né? E no versículo 28 ele diz também o seguinte, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Então o primeiro elemento incluído que nós vimos no nome de Jesus é Jeová, o segundo é Salvador, né? Jesus, então ele é Jeová Salvador, o que nos salva de todas as coisas negativas, né? Dos nossos pecados, do inferno, do julgamento de Deus, da condenação eterna. Então ele é o Salvador. Ele nos salva de todas essas coisas, né? Daquilo que Deus condena e de tudo que nós também odiamos e condenamos, né? Então, se nós odiamos o nosso próprio temperamento, então, de fato, o Senhor ele nos salvará dele, né? Ele nos salva do poder do maligno, né? De Satanás. Ele nos salva de todos os nossos pecados habituais, né? Do nosso viver diário, de cada escravidão, de vício, né? Ele é o nosso Salvador. E ele não apenas é o Salvador, mas ele mesmo é a nossa salvação, né? Porque a gente fala, não, ele é o Salvador, mas quando nós falamos que ele é a nossa salvação, nós devemos clamar, né? Senhor Jesus, venha e seja a minha salvação, venha, Senhor Jesus, me salva, me liberta, né? Então, cada vez que a luz vai ficando mais intensa, nós vamos tendo comunhão com o Senhor, nós vamos ver o quão enganoso é o nosso coração, as áreas em que nós vamos vendo os nossos próprios defeitos e vamos pedindo ao Senhor, muda isso, muda aquilo, entra nessa situação, né? E glória a Deus por isso, porque Ele é a nossa salvação. Então, quando por falta de comunhão com Ele, nós não vamos ver, né,
as arestas da nossa vida, o nosso coração enganoso, nós não vamos conseguir perceber isso. Então, ele de fato, ele é o Salvador, mas não vai ser uma salvação aplicada. Então, nós precisamos ter comunhão com o Senhor. E na medida que vemos esses tipos de coisa, nós vamos clamar: vem, Senhor Jesus, me salva disso, me salva daquilo. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos falar a respeito do seguinte: por que nós precisamos elevar, né, esse nome, exaltar esse nome? Porque o nome de Jesus, de fato, ele está acima de todo nome. Em Filipenses capítulo 2, versículo 9 e 10, diz que, como o próprio Senhor Jesus Cristo, ele teve uma vida toda reta, certinha, né, agradou o Senhor pegou ele e elevou acima de todo e qualquer nome, né, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, é um nome que é elevado, nós devemos falar sobre ele, é um nome que tem poder. Para que nós exaltamos o nome do Senhor Jesus? Para que nós possamos crer nesse nome e outras pessoas possam crer nesse nome, né? Está lá em João capítulo 1, versículo 12, que diz que: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, né? Então se torna filhos de Deus aqueles que creem no nome do Senhor Jesus. Amém? É por isso que nós elevamos esse nome. Nós precisamos ser batizados para dentro desse nome, né? A gente lê Atos capítulo 8, versículo 16, Atos também 19, versículo 5, nós vamos ler aqui: as pessoas estão sendo batizadas para dentro desse nome, para dentro do nome do Senhor Jesus. Amém? É um nome pelo qual importa que nós devemos ser salvos, né? Um outro ponto, em Atos capítulo 4, versículo 12, diz o seguinte: porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado dentre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe nenhum outro nome que vai nos salvar, né? Que vai nos libertar, seja da condenação futura, né? Ou seja das coisas corriqueiras pelas quais nós precisamos ser livres de nós mesmos, ser livres do maligno, né? Ser livres de situações embaraçosas, né? É o nome do Senhor Jesus Cristo, o único que vai nos livrar. Amém? Em João capítulo 3, versículo 35 e versículo 36, diz o seguinte: quem tem um filho, que está falando sobre o Senhor Jesus, né, tem a vida. Quem não tem um filho, não tem a vida, e sobre ele permanece a ira de Deus. Né? Então nós precisamos nos esconder debaixo de Cristo. Por isso nós precisamos ser batizados para dentro desse nome, precisamos ser salvos por causa desse nome, né? Precisamos elevar esse nome, e quando nós elevamos esse nome, nós estamos escondendo debaixo dele, né? Então, e esse nome é um nome que nos traz cura também, né? Nós vemos uma passagem lá em Atos capítulo 3, versículo 6, que quando está Pedro e João, se não me engano, eles estão indo ali no pórtico de Salomão, ali, né, onde que era o templo judaico. Eles estão passando na porta ali, e tem um mendigo ali pedindo dinheiro para eles. Eles falam: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu lhe dou. Levanta e anda em nome de Jesus, né? Então nós vemos que o nome do Senhor Jesus Cristo, ele traz cura, né? Então, cura de qualquer enfermidade, né? O Senhor Jesus Cristo, ele também no seu ministério, ele curava, e os seus apóstolos curavam as pessoas no nome do Senhor Jesus. Amém? Então é um nome também que nos lava, que nos santifica e que nos justifica. Amém? Vamos ler aqui, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Deixa eu abrir aqui, 1 Coríntios capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Estou abrindo aqui. Diz o seguinte: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito de nosso Deus. Tá vendo? Então, santificados, justificados, lavados, né? Foram lavados, santificados, justificados por causa do nome do Senhor Jesus. Então, o nome do Senhor Jesus é um nome que não pode ser banalizado, né? Às vezes a gente vê pessoas usando expressões: meu Jesusinho, Jesus, Maria José, algumas coisas assim, que banalizam o nome do Senhor Jesus. E o nome do Senhor Jesus, ele tem que ser poder na nossa boca, né? Os demônios estão ao derredor, rugindo como leão a quem possa tragar, né? Diz sobre Satanás em relação a esse mundo espiritual, essa batalha, em que, se a gente falar o nome de Jesus, eles têm que escutar e saber que nós estamos invocando com autoridade.
né? Esse nome tem que ter poder na nossa boca. Então não pode ser um nome banalizado. Cuidado com expressões que esse nome, quando você for falar esse nome tem que surtir efeito na nossa boca. Amém? Glória a Deus. Então esse é o próximo ponto. Um nome a ser invocado, né? Romanos 10, 12 e 13 ali vai falar sobre isso, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Então nós somos salvos da ira futura, somos salvos de nós mesmos, somos salvos das astúcias de Satanás no dia a dia, né? Então, quando nós invocarmos esse nome, tem que ser com poder, com autoridade. Amém? E é um nome que nós oramos nesse nome. Amém? Em João 14, né? Vem falando sobre a questão do Espírito e vem falando que tudo que pedimos em nome do Senhor Jesus, né? Ele faria, Ele fará. Né? Ele fala que Ele nos daria o seu Espírito, né? Em contrapartida, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, né? Está até como uma invocação, como exclamação ali, entre aspas, né? Senhor Jesus, uma exclamação. Paulo falando que, olha, essa invocação aqui, você só pode dizer ela se você estiver no Espírito, né? Então, você está ali já no sentido de orar, de chamar, né? Você não está usando um nome à toa. E quando você ousa com autoridade, você está ativando o seu espírito, né? No Espírito Santo ali, e está fazendo efeito, né? O Senhor está escutando, o Senhor está vindo. Amém? É um nome para ser orado com autoridade. É um nome para nós nos reunirmos em torno dele, né? O Senhor diz lá em Mateus 18, 20, né? Que é para nós reunirmos no nome dele. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. É um nome pelo qual serve para expulsar demônios. Lembra lá em Atos capítulo 16, versículo 18, aquela menina que adivinhava, né? Tinha espíritos de adivinhação, espíritos demoníacos que adivinhavam e traziam muito lucro para os seus senhores. Paulo já havia dias que estava escutando essa menina falando, aí os servos do Deus vivo que vieram aqui para trazer salvação, não sei o que. Então, embora ela estava falando coisas lícitas, mas estava sendo usado por demônios para atrapalhar a obra do Senhor. Paulo chega uma hora e fala, eu expulso, né? Ele expulsa os demônios daquela menina em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Então, o nome do Senhor Jesus Cristo dá autoridade para expulsar os demônios. Amém? É o nome pelo qual nós devemos pregar esse nome, né? O nome de Jesus deve ser pregado, deve ser exaltado, falado, anunciado, né? Pregar a obra, falar sobre a obra do Senhor Jesus Cristo. Amém? O que Ele fez, né? A autoridade que Ele deu para o seu corpo, né? O Senhor Jesus Cristo falou o seguinte, que Ele iria para o Pai, mas que faríamos obras maiores que as dele, né? Mas nós fazemos as obras no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Então, com isso, irmão, nós vamos falar aqui que o nome do Senhor Jesus Cristo, existe uma aversão por parte de Satanás, né? Porque ele ataca o nome, ele ataca esse nome, né? Ele detesta o nome do Senhor Jesus Cristo. E Paulo mesmo, quando ele está fazendo um discurso dele, lá em Atos 26, versículo 9, ele diz isso, que quando ele era Saulo, né, porque o nome dele foi mudado, ele falou que quando ele estava como soldado romano ali, ele fazia de tudo para odiar esse nome, né, para se opor a esse nome, é o que o versículo diz. Ele se opunha, fazia de tudo para se opor a esse nome. Nós sabemos que espiritualmente ele era guiado por alguém que estava furioso contra esse nome, né, no mundo espiritual aí. Ele era reflexo disso. E em Atos capítulo 4, isso aí vale a pena nós lermos, né, em que o nome do Senhor Jesus, as pessoas ali, os fariseus, estavam advertindo, né, o povo a não pregar mais no nome do Senhor Jesus. Batiam neles, né, para não falar a respeito desse nome. Então nós vemos que a fúria de Satanás, Atos 4, versículo 17 e 18,
Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não fale mais com ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Isso aí é o povo no Sinédrio ali, né? Os fariseus tal, estavam entrando em um acordo para o que falariam para os discípulos que estavam presos ali, né? E aí eles chegam nessa conclusão: vamos falar para eles não falar mais esse nome, não pregar mais o nome de Jesus. Então nós vemos que é um reflexo no mundo espiritual da potência que o nome de Jesus tem, né? Então outra coisa nós precisamos aprender a sofrer por esse nome, né? Então os discípulos ali, eles se regozijavam lá em Atos capítulo 5, 41, tem um relato que eles falam que eles se regozijavam, estão felizes por ser dignos de sofrer pelo nome de Jesus, né? Lembra das bem-aventuranças? Mateus 5 ali, logo nas bem-aventuranças, no comecinho do capítulo 5, Jesus fala o seguinte: bem-aventurados quando mentirem, injuriarem, falando toda sorte de maldades, de mentira contra vocês por causa do meu nome, né? Então, ou seja, vai haver sofrimento por causa do nome de Jesus. O nome de Jesus vai gerar um sofrimento, né? Porque o nome de Jesus é perseguido. Então, se estivermos falando com autoridade e sendo envolvidos por causa do nome do Senhor Jesus, podemos ter certeza que esse nome vai nos trazer um sofrimento, né? Mas que é um sofrimento em que no final vai repousar a glória de Cristo sobre nós. É um sofrimento que nos dá paz, né? Vamos ler aqui para não ficar mal entendido. 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. Vai no 12, versículo 12. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar, como se alguma coisa extraordinária, uma coisa estranha, né, vos acontecesse. Mas regozijai-vos por ser de participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exulteis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, né, ou seja, injuriados, né, maltratados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Tá vendo? Glória a Deus, irmãos. Então, esse é o dínamos aí do nome do Senhor Jesus, né? A potência, a dinamite que esse nome causa, amém? No mundo espiritual. E se nós somos dignos de sofrer por esse nome, outra coisa nós não devemos negar de forma nenhuma esse nome, né? Então existem vários outros nomes. Existem nomes de placas de igreja, placas denominacionais, nomes de como chama, de líderes, que muitas vezes ficam em relevâncias, né? Ficam exaltados, esse tipo de coisa. Nós devemos exaltar esses nomes? Não, de forma nenhuma. Nós devemos até negar esses nomes de uma certa forma, né? Dizendo, né? Por quê? Porque o único nome que tem que ficar em relevância é o nome do Senhor Jesus. O único nome que deve nos unir é o nome do Senhor Jesus. Se formos, como nós falamos aqui, se o nome de Jesus, nós fomos batizados para dentro desse nome, né? Então, qualquer irmão de outras denominações que foram batizados para dentro desse nome e reúnem em torno desse nome, certamente é um nome pelo qual nós vamos estar unidos. Todos nós estamos unidos pelo nome de Jesus, né? Outros nomes de fato vai nos separar, né? Então esses nomes que nos separam, eles não podem ficar em relevância, né? Mas o que tem que ficar em relevância e ser exaltado é o nome de Jesus, e todos nós escondidos debaixo do nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então aqui nós falamos da importância desse nome Jesus, que é o nome que foi dado por Deus. E agora nós vamos explicar a questão do nome Emanuel, que é um nome que tem que ser dado por nós. Amém? Embora ele foi profetizado lá por Isaías, né? Capítulo 8 e capítulo 7 também de Isaías, vai falar sobre Emanuel, que significa Deus conosco, mas os únicos que podem falar que de fato Deus está conosco somos nós mesmos. Por isso que eu falei aqui que é um nome que é dado pelo povo, que é um nome dado por mim, por você, né? A Jesus. É um título que nós mesmos colocamos em Jesus, porque é nós que vamos testificar se Deus é conosco ou não, amém? Nós é que vamos testificar que se estivermos reunidos, né,
em torno do nome dele, se ele estará conosco ou não. É nós que vamos testificar, né, se ele está no nosso espírito ou não. Amém? Então, nós vamos testificar se nós estivermos fazendo a grande comissão, porque ele falou, né, vá batizar em nome do Filho, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, nós vamos testificar se de fato ele é o Emanuel, o Deus conosco, se nós estivermos praticando a grande comissão, né? Então, é um nome a ser experimentado por nós, né? Jesus como o Emanuel é um nome que nós vamos falar se estivermos exercitando as práticas espirituais de fato, né? Porque senão nós nunca vamos conhecer ele como o Emanuel, né? Então nós devemos conhecer Jesus, esse nome aí exaltado, como o sou, que é a nossa provisão de todas as coisas, né? A nossa salvação prática, amém? Tanto da ira futura como nas questões peculiares do dia a dia, né, nas batalhas espirituais contra Satanás, e conhecê-lo como Deus conosco, né, como o Emanuel, que é de fato usufruímos dele no nosso espírito, usufruímos dele nas nossas reuniões, onde que ele falou que estaria conosco, 2 ou 3 reunidos, né, e usufruímos dele na grande comissão, que ele estará conosco até a consumação dos séculos, porque nós estamos fazendo a obra dele, amém? A grande comissão. Glória a Deus, irmãos. Então, só levantando alguns pontos aqui, ó. Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa batida. O Emanuel nas nossas reuniões, todos os dias, por causa da grande comissão, no nosso espírito, né? Lá em Timóteo, capítulo 4, versículo 22, diz o seguinte, olha, o Senhor seja com teu espírito, ou seja, o Emanuel, o Deus conosco no nosso espírito também, glória a Deus. Satanás, ele vai tentar tomar posse, né? Chegar antes, para que Deus não seja o Emanuel nas nossas vidas. Mas graças a Deus, uma vez que nós o invocamos, o chamamos para entrar, nós cremos nesse nome, como diz João 1,12, né? E tornamos filhos de Deus porque nós cremos, e estamos reunindo com os irmãos, porque nas nossas reuniões, o nome que é entronizado é o nome do Senhor Jesus. Então o Emanuel está ali, 2 ou 3 reunidos. Na nossa comunhão com o Senhor, nós estamos invocando o nome dele no lugar secreto, no nosso esconderijo ali, no nosso devocional. Quem vai estar ali? Deus conosco, nosso espírito. Coletivamente, né, nós vamos estar praticando a grande comissão. Quem vai estar conosco? Deus conosco. Então o maligno, ele não os toca, pelo contrário, Jesus, ele veio desfazer as obras de Satanás, não é? Então nós estamos fazendo a mesma coisa, porque nós estamos encabeçados por alguém que é o próprio Senhor Jesus, amém? Ele é a nossa cabeça, nós somos simplesmente o corpo fazendo algo que ele já mandou fazer, né? Então, se ele já foi na frente com a sua mente, Satanás tem que dar licença, amém? Por isso que nós descansamos no Deus é conosco. Então, irmãos, aqui nós finalizamos esse capítulo 1, falando sobre a importância do nome do Senhor Jesus. Capítulo 1 de Mateus é um capítulo de nomes, né? E o maior nome o nome principal desse capítulo é o nome do Senhor Jesus, amém? Então nós vemos que o nome do Senhor Jesus é um nome que foi dado por Deus, mas que nós precisamos conhecer o outro nome, que é o Emanuel também, que é o Deus conosco. E quem pode falar que ele é Emanuel é se nós tivermos de fato, nós mesmos, se nós tivermos de fato exercitando o nosso espírito no Espírito do Senhor, no Espírito Santo, amém? Aí sim é Deus conosco, glória a Deus.